Músicas de todas as épocas para refletir sobre a política desde a proclamação da República. Interessante, né? Pois é assim que o ex-ministro das Comunicações do governo Lula, o jornalista Franklin Martins, resolveu contar a história do Brasil em uma trilogia de livros. Da irreverência do teatro de revista à crítica social dos rappers. Mais de 1000 canções foram pesquisadas durante 18 anos para a série Quem Foi que Inventou o Brasil? A música popular conta a história. E é para saber mais um pouco sobre essa obra que eu vou conversar com o Franklin Martins, que está aqui no estúdio do seu jornal. Bem-vindo, Franklin. Muito obrigado, Thalita, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui na TVT, é uma televisão construída pelos trabalhadores num país que tem tanta dificuldade de lidar com muitas vozes nos meios de comunicação. Isso é muito importante, vocês estão comemorando aí 5 anos de atividade. Meus parabéns. Seja sempre bem-vindo aqui. Tá bom. Conta pra gente como foi que você começou essa pesquisa, o que te motivou a falar sobre essa relação entre política e a música? Eu gosto muito de música, mas o que motivou o motor inicial foi a política. Eu tinha um site sobre política, comecei em 1997, e eu, num das abas lá do site, eu comecei a juntar uns trechinhos de discurso, algumas músicas sobre política, e aos poucos eu fui me dando conta que havia uma enorme quantidade de músicas sobre política que as pessoas não tinham ideia e que isso vinha desde lá do começo da República. E aí eu comecei a me interessar, e no início, assim, de uma forma, era um hobby, depois foi virando uma paixão, depois virou uma cachaça, e agora viraram 3 livros com 1.100 músicas, mais um site com trechos das músicas, e é uma coisa impressionante a qualidade e a quantidade da produção musical brasileira sobre vários aspectos da vida nacional, mas em específico sobre a política. Durante a sua juventude, você militou no movimento estudantil. Teve a ver com esse seu interesse, as músicas daquela época? Teve, é claro que isso me ajudou. Eu sou de uma geração, eu fiz movimento estudantil, lutei contra a ditadura de todas as formas, e isso me ajudou porque a música jogou um papel muito importante na resistência cultural contra a ditadura. O cinema também jogou, a literatura também jogou, o teatro também jogou, mas a música foi aquela que teve mais conexão com o povo, que é a que chegava mais facilmente ao povo. Então eu sou de uma geração de resistência à ditadura, mas que teve sempre assim, uma informação musical, uma resistência cultural através da música muito forte também. Então é claro que isso me influenciou. Você chegou a comentar que as músicas, elas traçam uma crônica da sociedade brasileira, essas músicas que têm de alguma forma envolvimento com política. Por que é uma crônica da sociedade brasileira? É uma coisa interessante. Por que tem tanta música sobre política no Brasil? E também tem muita música sobre comportamento no Brasil, tem muita música sobre cultura no Brasil, sobre economia. Nos outros países também tem relação entre música e política, mas geralmente é assim, nos momentos de revoluções, de grandes conflitos sociais, grandes confrontações, aí aparece uma música que ela é mais engajada. Foi assim na Revolução Mexicana, na Revolução Francesa, na Guerra Civil Espanhola, etc. No Brasil nós tivemos música engajada em alguns momentos, durante a luta contra a ditadura, por exemplo. Mas tem uma característica que é, desde o Império, nós fazemos música sobre política com caráter de crônica, e geralmente uma crônica contra o governo, contra os políticos, contra o presidente, sempre gozando, é um tom debochado, é um tom brincalhão, às vezes com duplo sentido meio malicioso. Isso veio desde lá de trás, das cançonetas de duplo sentido, depois tem o teatro-revista, depois o carnaval. O teatro-revista o que era? Todo ano se encenava uma peça sobre o que tinha acontecido no ano anterior, se passava em revista o ano anterior. Então se passava em revista cultura, política, economia. O carnaval o que é? Quando ele passa a ser uma festa cantada, ele passa em revista os acontecimentos do ano anterior com músicas, só que ele não é no teatro, tem o palco, o público e os atores, não, ele é tudo misturado, aquela bagunça, as pessoas brincam, pulam, etc., mas elas fazem o quê? Uma gozação em relação ao que aconteceu no ano anterior. Então isso deu uma permanência de uma crônica sobre política em toda a nossa história, tanto que vem desde da proclamação da República até os dias atuais. E esses 3 livros, na verdade, têm um site complementar, né? Essas canções que contam a história do Brasil, elas podem ser ouvidas nesse site. A gente vai dar uma olhada agora como funciona esse site. No portal Quem Foi que Inventou o Brasil, é possível ouvir as músicas selecionadas pelo Franklin Martins para contar a história da República. Cada capítulo retrata uma época: República Velha, Revolução de 1930, o Brasil na Guerra, Anos Dourados, Ditadura e Resistência. Em cada momento, um gênero se destacou. Nos primeiros anos da República foram as músicas de carnaval, a MPB durante a ditadura
e o rock nos anos 1980. E olha só que interessante, é possível também montar uma playlist com as músicas de sua preferência. Você comentava que é um livro que precisa ser ouvido, né? É um livro para ser lido e escutado. Sim. Você tem aqui 1.100 músicas. Essas 1.100 músicas têm 1.100 verbetes, ou seja, uma explicação sobre quem fez aquela música, em que circunstâncias, como ela se relaciona com a política, porque às vezes ela usa brincadeiras, expressões que nós hoje em dia não sabemos que tinha a ver com política. Então explica como é que era. E tem uma época que te encantou mais? Não, a mim o que me encanta é a continuidade. Eu gosto muito do começo, entende? Por exemplo, a primeira música do livro, Laranjas da Sabina, é um protesto, uma brincadeira de estudantes, porque uma mulher que vendia laranjas na porta da Faculdade de Medicina no Rio é proibida de continuar a vender frutas. Então eles fazem uma passeata para garantir o direito dela a vender frutas. E isso aos poucos vai se transformando essa manifestação numa manifestação republicana. E a Sabina acaba voltando a vender frutas e, sem querer, ela se transformou numa bandeira da República e 6 meses depois a República estava sendo proclamada. E essa música conta essa brincadeira. E hoje, existe essa relação da música com muito política? Muito intensa, continua muito intensa. Só que hoje em dia, quem é que mais faz música sobre política no Brasil? É o rap, Sim. É o funk, é o reggae, o samba reggae, um pouco o repente. Não é mais a MPB, não é mais o rock também. Entende? Hoje em dia é a música que vem da quebrada, da periferia, é essa música que fala, e geralmente ela não faz só crônica, ela faz uma confrontação direta com o sistema, uma música que passa muita revolta política e bronca social, quer dizer, de uma periferia que não aceita mais ser tratada como se não fosse um lugar de cidadãos, entende? Ela não é um depósito de miséria, um depósito de quem não tem direito. Ela é um lugar onde tem que se exercer cidadania. Na época que você era militante, tem uma música que te marcou mais na sua história? Na minha história pessoal não tem. Eu gosto muito de muitas músicas. Eu gosto muito de uma música do Belchior, Como Nossos Pais, que é uma música acho que de 76, 77, onde ele diz que nós perdemos e o sinal está fechado para nós, que somos jovens. Então é a derrota da primeira fase da luta contra a ditadura. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que ele não vai sair dali, que ele vai continuar indo em frente, porque ele sente vindo no vento o cheiro de uma nova estação. Eu acho que é uma sensibilidade, e aquilo coincidiu, é um momento onde a luta contra a ditadura, quer dizer, ela começa a retomar uma ofensiva que vai mais tarde desembocar na anistia, nas diretas, etc., e na derrota da ditadura. Quer dizer, você tem uma sensibilidade do compositor, do cantor, que eu acho muito interessante. Reconhece a derrota, admite a derrota, sofre com a derrota, mas não para de sonhar e apostar no futuro. Os 3 livros lançados, à venda. Quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo. Volte para aqui para conversar com a gente sobre outros assuntos também. Eu que agradeço. Muito obrigado.